Bom dia, pessoal querido. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, apesar do frio. Não gosto muito de frio, não. Vocês estão vendo que eu estou com casaco, estou bem vestido. Já corri hoje pela manhã, estava friozinho, mas estava bom para fazer a nossa dinâmica, nossas ginásticas. Foi muito bom. Hoje nós não temos nenhum aniversário. Vamos nos preparar para amanhã. Amanhã tem festa. Festa na casa da irmã Doquinha. Estão todos convidados para estar lá. Vai ser aniversário dela. Prepara aí, irmã Doquinha, aquele café, aquele bolo gostoso. E todos nós vamos tomar café com você. Café virtual. Você vai tomando daí, a gente vai vendo daqui e a gente vai orando. Vai ser café com oração. Todos nós vamos orar por você. Deus te abençoe, meu irmão, mas amanhã a gente fala sobre isso. Eu queria continuar estudando com vocês, como tenho feito a cada dia, e hoje eu quero falar sobre 1 Samuel, dos capítulos 4 a 7. Capítulo 4 a 7 vai contar sobre a história da arca. A arca que foi levada pelos filisteus. É um texto que eu quero que você depois, com calma, leia, pensando no que eu estou falando. 1 Samuel, capítulo 4, 5, 6 e 7, contam a história da tomada e devolução da arca pelos filisteus. Israel estava brigando com um povo chamado filisteu, tinha sempre guerra, eles deixaram um monte de gente para trás, e aliás, nós já vimos lá nos tempos dos juízes, que eles não liquidaram todos aqueles inimigos, porque o povo precisava de alguns inimigos para ir treinando a guerra de vez em quando. Então, daí você tira uma lição. Aqueles inimigos que a gente tem ao nosso redor, sejam pessoas, sejam coisas, sejam doenças, dificuldades, você deve dar graças a Deus pelas dificuldades, porque elas existem para treinar você na paciência, na perseverança, na esperança. Então, quando tiver inimigos, olhe para seu Deus e você se sentirá vitorioso. 1 Samuel, então, de 4 a 7, vai contar a história da tomada e devolução da arca pelos filisteus, que brigava com os judeus, com os israelitas, conforme nós já vimos. E nessa guerra, eles levaram a arca embora. E essa arca deu problema para eles. E aí você deverá ler a palavra de Deus e perceber por que ao invés de a arca trazer solução, deu problemas para eles. Os israelitas consideravam a arca como se fosse um amuleto de sorte, que se carregasse com eles, daria sorte. E para onde iam nas guerras, eles levavam a arca para dar sorte. Na guerra com os filisteus, deu azar. E sabe por quê? Porque a arca era apenas um símbolo, uma lembrança da presença de Deus, e não era Deus, porque Deus é espírito. Até hoje, muitos crentes tratam objetos religiosos como sagrados. O livro chamado Bíblia, muitos carregam debaixo do braço, ou dentro da mochila, ou dentro do carro, em algum lugar consigo, dentro da sua carteira, como se fosse um amuleto para dar sorte. Muitos crentes consideram os recipientes para a ceia, isto é, bandejas, cálices, como objetos, até o próprio pão, o vinho, objetos intocáveis e que precisam ser respeitados. Não pode brincar, não pode pegar no cálice da ceia, na bandeja da ceia, isso é sagrado. O próprio templo onde
a gente não deixa entrar cachorro. Não é que a gente vai botar cachorro para dentro do templo, mas não pode entrar cachorro, não pode entrar gato, não pode fazer dentro do templo nenhuma festa que não seja o culto, não se pode fazer um almoço. Nós precisamos saber que eles significam apenas elementos que nos ajudam a cultuar. Eles somente ajudam a apontar como ferramentas para aquele que merece, de fato, respeito, honra, santificação, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque qualquer outra coisa que nós aplicarmos o nosso respeito a ela, ela estará tomando o lugar de Deus. E para os israelitas, a arca já estava tomando o lugar de Deus. Tinha que levar a arca para ganhar a guerra. Nos capítulos de 4 a 7, então, de 1 Samuel, nós ficamos sabendo que a presença da arca na guerra contra os filisteus não ajudou em nada. Dentro da arca estavam as tábuas da lei de Deus, mas o que funciona é o conteúdo da lei de Deus está no coração. No dia a dia das pessoas. É como a Bíblia que nos fala de Deus, de seu poder, de seu amor e graça em nosso favor. Mas se nós não crermos e não buscarmos a Deus de todo o coração, se não crermos que Jesus é o único Salvador e Senhor, de nada nos adiantará coleções de Bíblia em nossa casa, no carro, na mochila, da escola, do serviço. Ela precisa estar no coração. Sabe o que diz Salmo 119, verso 11? Diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A primeira derrota de Israel pelos filisteus está lá em 1 Samuel capítulo 4, verso 2, diz assim: os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. Isto se deveu não à ausência da arca, mas ao pecado do povo. Ninguém do povo perguntou se essa derrota tinha sido causada por pecado. Josué capítulo 7, lá atrás, quando eles foram, depois que combateram e conquistaram Jericó, eles foram para Ai, cidadezinha de Ai. Você que me acompanha nos estudos diários vai se lembrar disso. Eles falaram assim: se Jericó, que era grandona, nós conseguimos, Deus nos deu, aí está no papo. E nem consultaram a Deus. Mas havia pecado. Lembra de Acã, que escondeu ouro, que escondeu uma capa babilônica, que Deus falou assim: não é para pegar nada? Pois é, você pode reler Josué 7. Ninguém, nesse caso aqui de 1 Samuel 4 a 7, ninguém perguntou se essa derrota tinha sido causada por pecado. Ninguém consultou a Deus se devia ir contra os filisteus. Já a segunda derrota foi com arca e tudo. 1 Samuel capítulo 4, versos 4 e 5, diz assim: então enviaram homens a Siló, Siló era o lugar onde a arca ficava guardada, para trazer a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins, e trazer Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, para acompanharem a arca da aliança de Deus. E quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor, entrando no acampamento, soltaram gritos de alegria, tão altos que fizeram o chão tremer. Eles idolatraram a arca. Quantas religiões, não é? Quantos encontros religiosos a gente vê
que pessoas gritam, choram, se arrastam, se apunhalam por causa de um ídolo, fazendo dele o seu Deus. E ainda os versos 10 e 11. Então os filisteus saíram para a batalha e Israel foi derrotado. A matança foi grande, 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para a sua tenda. E a arca de Deus foi tomada. E Ofni e Finéias, que eram os sacerdotes, que foram para lá para cuidar da arca, os 2 filhos de Eli foram mortos. A arca não era para ser venerada ou idolatrada, mas para lembrar a importância e santidade de Deus. Assim, a Bíblia não é para ser adorada ou venerada, mas para nos lembrar que precisamos consultá-la como palavra de Deus, sem a qual nós erramos. Olha o que Jesus disse em Mateus 22, 29. Ele diz assim: errais por não conhecer as Escrituras. Você já leu sua Bíblia hoje? Vai ler? A que horas você vai ler? Leia a Bíblia e ore a Deus. Ame a Deus e a sua palavra. Guarde-a no seu coração e não na gaveta ou na estante. Ela é mais para ser consultada do que para ser vista como um objeto de decoração na estante da sua sala. Ouça os conselhos da palavra de Deus. Ela é fonte de vida para a sua vida. Pense bem nisso. Que Deus te abençoe neste dia, nesta quarta-feira. Que Deus te cubra de bênçãos. Eu quero orar agora com você. Pai Santo, que a tua palavra não seja um ídolo a mais na vida de quem está me ouvindo, mas que ela seja uma bússola, seja um norte, seja um indicativo para o Senhor, para que, lendo, estudando, refletindo sobre ela, a gente aprenda mais sobre o Senhor. Dá-nos gosto pela Bíblia, dá-nos compreender a Bíblia, que é a tua palavra. Ela é própria, ela é boa, ela é alimento para a nossa alma. Nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo, sempre que nos aproximarmos da Bíblia, ele venha nos ensinar o conteúdo dela para cada dia da nossa vida. Abençoa os meus irmãos. E ainda quero te pedir que, se esta pessoa que está me ouvindo está doente, está enferma, está deprimida, que o teu Santo Espírito, que age sobre a Bíblia, possa também agir sobre esta vida e conceder-lhe a graça da saúde e da alegria de viver este dia mais alegre na tua presença. Se alguém que me ouve ainda não entregou o seu coração para Jesus, que possa fazê-lo neste dia, entendendo que só Jesus é o nosso Salvador. Não há outro em quem possamos confiar para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Que o teu Espírito Santo faça essa obra na vida das pessoas. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, e te dê uma quarta-feira abençoadíssima.